E se eu te disser que o Mossad, a agência de inteligência mais poderosa do mundo, estivesse de olho em Lula, como você reagiria a isso? Você já imaginou uma operação secreta que poderia mudar o rumo do Brasil para sempre? Hoje eu vou te explicar tudo isso e te contar uma história cheia de corrupção, mentiras, lavagem de dinheiro e intriga internacional. E além de tudo isso, como uma operação do Mossad poderia chocar o Brasil de uma forma inimaginável, como jamais vista antes. Fique comigo até o final desse vídeo para você descobrir essa trama que pode afetar diretamente o futuro, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. E antes de continuar com a história, eu gostaria muito de saber se você gostaria de ver essa operação em andamento e se você gostaria de ver o Lula preso. E o termômetro para medir isso são os likes, então eu vou conseguir saber se você realmente gostaria de ver essa operação em andamento se você deixar o like. Quero ver quantas pessoas apoiariam. Sem mais enrolações, imagine por um momento que a agência de inteligência mais temida e respeitada do mundo, o Mossad, estivesse atuando em território brasileiro e observando figuras políticas de destaque. Agora pense, entre tantas personalidades, por que justamente o atual presidente Lula estaria no radar dessa organização secreta? O que poderia ligar o Mossad, uma agência israelense, à política brasileira? Tudo isso é muito curioso, né? O Mossad, conhecido por suas operações ousadas e, claro, sempre secretas, já foi responsável por missões que desafiaram os limites da espionagem. Mas o que muitos não imaginam é que, em cenários de política global, alianças e interesses estratégicos poderiam conectar os pontos mais distantes do globo e o Brasil, com seu peso econômico e político na América Latina, poderia muito bem ser um desses pontos. Mas é aí que entra a questão central. Será que o Mossad teria alguma razão para intervir ou investigar o Lula? Luiz Inácio, uma figura que já foi vista como líder de uma nova esquerda latino-americana, criou pontes e alianças globais, algumas delas bastante estratégicas e até polêmicas. A sua posição no cenário internacional, especialmente com países do Oriente Médio, poderia ter atraído a atenção de agentes internacionais interessados em manter certos equilíbrios de poder. Nesse cenário hipotético, mas não impossível, o Mossad poderia muito bem estar de olho em informações cruciais sobre decisões políticas que impactam o Brasil e a geopolítica mundial. Agora, imagine uma operação secreta se desenrolando nos bastidores do governo, longe dos olhos do público e da mídia. Parece até um sonho. Mas você sabia que, assim como o Mossad está de olho em movimentações suspeitas, pode ter alguém de olho na sua propriedade? E aqui eu quero falar com você que tem mais de 40 anos e certamente também é um chefe de família. Então, se você é um rapazinho com menos de 20 anos, por favor, pule essa parte, porque agora eu quero falar com quem já atingiu certa maturidade na vida. Olha, eu tenho certeza que, assim como eu, a sua preocupação com a segurança do seu lar e da sua família é cada vez maior. Infelizmente, a nossa juventude ela não se preocupa com isso, mas nós que somos chefes de família sabemos exatamente do que esse mundo é capaz. Por isso, lançamos um guia completo de segurança doméstica. O nome desse guia é Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar como o Mossad blinda Israel. Com esse guia, você aprenderá em cada capítulo técnicas novas para proteger sua casa contra todo tipo de ameaça. Você vai proteger a sua casa desde uma invasão de ladrões até criar rotas de fuga dentro da sua residência e técnicas poderosas para evitar incêndios. Isso fora a proteção de cibersegurança que você também vai aprender a se proteger. Mas presta atenção, eu já disponibilizei o livro digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Então vai lá e aproveita. Voltando ao assunto do vídeo, agora eu aposto que a grande pergunta que você deve estar se fazendo é: por que o Mossad estaria interessado no Brasil e mais especificamente em Lula? Luiz Inácio Lula da Silva é uma figura política que atraiu a atenção global desde o início de sua trajetória, especialmente durante seus 2 mandatos como presidente do Brasil. Durante o seu governo, Lula manteve relações diplomáticas com países que nem sempre tinham boas relações com Israel, como o Irã e países árabes. E é aí que o Mossad poderia entrar na equação. O Mossad com certeza pode ter um interesse em monitorar essas relações. E se em algum momento essas alianças representassem uma ameaça aos interesses de Israel no Oriente Médio,
ou talvez houvesse algum tipo de negociação estratégica envolvendo o Brasil que de alguma forma pudesse alterar o equilíbrio no Oriente Médio, muito provavelmente o Mossad interviria. Essas são questões que uma agência de inteligência como o Mossad não ignoraria. Em um cenário hipotético onde o Mossad decide investigar de perto as conexões internacionais de Lula, a inteligência de Israel poderia encontrar muito mais provas sobre os esquemas de corrupção que o atual presidente está envolvido. Uma operação secreta poderia incluir a coleta de informações sobre suas conversas diplomáticas, seus aliados políticos e até suas movimentações financeiras. Agentes disfarçados poderiam se infiltrar em eventos importantes, talvez até na comitiva presidencial em viagens ao exterior, em busca, sabe de quê? De qualquer dado que pudesse ser relevante para os interesses israelenses e para incriminá-lo. Além disso, o Brasil é um país estrategicamente importante na América Latina, com grandes reservas de recursos naturais e uma economia que chama a atenção no cenário global. Qualquer instabilidade política por aqui poderia ter impactos internacionais. Se o Mossad acreditasse que Lula poderia de alguma forma influenciar esse cenário de certa maneira prejudicial a Israel, uma operação de monitoramento não seria descartada. E inclusive, esse monitoramento já pode estar acontecendo. É claro que tudo isso é apenas um cenário hipotético, mas com base nas operações anteriores do Mossad, não seria a primeira vez que a agência se envolveria em atividades em um país distante para proteger os seus interesses. E, quem sabe, uma operação secreta já poderia estar em andamento sem que ninguém desconfiasse. Afinal, o sucesso de uma operação de espionagem depende de uma única coisa: sigilo absoluto. Agora precisamos olhar mais de perto e analisar o histórico político e pessoal de Lula. E com isso vamos entender como ele se encaixa no cenário internacional. Luiz Inácio é uma figura política que não só influenciou profundamente o Brasil, mas também estabeleceu uma rede de alianças internacionais que chamou a atenção de muitas nações ao redor do mundo. Como falei agora há pouco, durante seus 2 mandatos como presidente entre 2003 e 2011, Luiz Inácio fortaleceu as relações do Brasil com diversos países, incluindo alguns que estavam em conflito direto ou em tensões diplomáticas com Israel. Entre esses países estão o Irã, a Palestina e vários outros estados do Oriente Médio, regiões altamente estratégicas para a geopolítica israelense. É impressionante como Lula fez tanta aliança ruim dentro de 8 anos. Um exemplo claro é a postura do governo Lula em relação ao Irã. Durante seu mandato, Lula buscou mediar negociações diplomáticas com o governo iraniano, tentando facilitar diálogos sobre o programa nuclear iraniano, enquanto muitos países ocidentais viam o Irã como uma ameaça crescente. Nesse meio tempo, o Brasil, sob o comando de Lula, tentava promover uma solução diplomática. Isso, sem dúvida, poderia ter chamado a atenção do Mossad. E, para Israel, o Irã representa uma ameaça existencial, isso não é novidade para ninguém. Qualquer líder que mantenha um diálogo aberto com um país terrorista, vamos colocar assim, pede para ser investigado pelo Mossad. Além disso, Lula teve uma postura de defesa do Estado palestino e, em várias ocasiões, se pronunciou a favor da criação de um Estado palestino. Inclusive, enquanto gravo esse vídeo, o presidente já fez comentários dizendo que Israel comete genocídio contra os palestinos, o que é um total absurdo. Afinal de contas, trata-se de uma legítima defesa do Estado de Israel. Isso colocou o Brasil em uma posição contrária à de Israel, algo que, mais uma vez, poderia levantar as sobrancelhas no Mossad. E o interesse do Mossad por Lula não se limita apenas às suas relações internacionais. Internamente, Lula enfrentou e ainda enfrenta acusações de envolvimento em escândalos de corrupção, como o caso do Mensalão e, mais recentemente, a Operação Lava Jato. Ainda que essas questões sejam de interesse primário para o Brasil, a corrupção em grandes escalas pode ter impactos globais, especialmente quando envolve contratos com grandes corporações multinacionais e negociações que cruzam fronteiras. Imagine então o Mossad investigando os possíveis vínculos entre esses esquemas de corrupção e interesses internacionais. Seria possível que parte dessas operações financeiras envolvessem países ou grupos que estivessem no radar de Israel? O Mossad já demonstrou em outras operações que seu alcance vai além de proteger apenas o território israelense. Eles protegem também os interesses econômicos e políticos do país ao redor do mundo. Portanto,
Luiz Inácio, com sua influência global, suas conexões no Oriente Médio e sua participação em discussões geopolíticas sensíveis, poderia facilmente atrair a atenção do Mossad. Então, não é nenhum absurdo imaginar a agência de inteligência israelense monitorando de perto os seus movimentos, alianças e decisões para garantir que os interesses de Israel não fossem ameaçados. Agora que eu te entreguei todo esse contexto, eu quero mostrar para você como o Mossad operaria no Brasil, quais seriam as consequências para o Brasil e para o mundo. Também vou te dar uma perspectiva de como seria o Brasil após essa operação que chocaria o mundo e a nossa nação. Então não sai desse vídeo para você descobrir como ficaria o Brasil. O Mossad é mestre na arte de se infiltrar e obter informações em ambientes altamente protegidos. Se eles quisessem conduzir uma operação no Brasil, o primeiro passo seria montar uma equipe de espiões altamente treinados, capazes de se misturar perfeitamente no cenário local. E não estamos falando de agentes com cara de James Bond, vestindo ternos caros e dirigindo carros esportivos, não. Na realidade, os agentes do Mossad são incrivelmente discretos. Podem se passar por turistas, empresários ou até trabalhadores comuns sem levantar nenhuma suspeita. Uma das primeiras táticas seria a vigilância invisível. Isso incluiria o monitoramento das comunicações, como e-mails e telefones, usando tecnologias avançadas de interceptação. O Mossad tem acesso a algumas das mais poderosas ferramentas de espionagem do mundo, capazes de hackear sistemas de segurança e redes de informação sem deixar nenhum rastro. No Brasil, eles poderiam usar essa habilidade para vigiar de perto as comunicações de pessoas-chave no círculo de Lula, desde assessores até aliados políticos e empresários próximos. Além disso, o Mossad poderia lançar mão de sua expertise em infiltração. Isso significa colocar agentes diretamente dentro das redes políticas e empresariais ao redor de Lula. Imagine um novo consultor sendo contratado para trabalhar em uma área estratégica ou um repórter estrangeiro fazendo perguntas aparentemente inofensivas. E esses agentes seriam tão bem treinados que, mesmo sob intensa investigação, pareceriam pessoas normais com vidas comuns. Eles iriam lentamente coletar informações, conectar pontos e transmitir tudo para seus superiores em Israel. Mas, para uma operação realmente eficiente, o Mossad utilizaria também sua rede de informantes locais. Em cada país onde operam, eles recrutam pessoas que, muitas vezes, sem saber, fornecem informações vitais. No Brasil, poderiam ser funcionários de hotéis, motoristas de táxi ou até mesmo funcionários de escritórios governamentais. Pequenos detalhes, como quem se encontrou com quem, onde e quando, poderiam ser enviados para os espiões do Mossad, ajudando a construir um quadro completo das atividades de Lula e seus aliados. Outra tática comum do Mossad envolve o uso de tecnologia de vigilância de ponta. Eles poderiam instalar escutas em escritórios ou veículos, colocar câmeras ocultas em lugares estratégicos e até usar drones ou satélites para monitorar movimentos à distância. Em algumas de suas operações históricas, o Mossad foi capaz de seguir alvos durante semanas, sempre mantendo uma distância segura, mas nunca deixando de saber exatamente onde eles estavam. E claro, o Mossad também é famoso por suas operações psicológicas, ou seja, técnicas de manipulação de informações e criação de cenários para confundir seus alvos. Eles poderiam plantar informações falsas, gerar desconfiança entre aliados de Lula ou até mesmo distrações para tirar o foco de suas verdadeiras intenções. Imagine uma notícia vazada para a imprensa que desvia a atenção da mídia enquanto o verdadeiro alvo está sendo vigiado em silêncio. Tudo isso o Mossad é capaz de fazer. Por fim, a divulgação das evidências contra Lula e a saída do Mossad de maneira discreta. Após concluir a operação, os agentes do Mossad sairiam do Brasil tão invisíveis quanto quando chegaram, e claro, com o Lula já capturado, sem deixar rastros, sem levantar suspeitas. Qualquer movimento seria cuidadosamente planejado para evitar qualquer escândalo ou repercussão política. Assim, uma operação do Mossad no Brasil seria realizada com máxima discrição, usando um arsenal de ferramentas e técnicas que eles aperfeiçoaram ao longo de décadas. Seria uma mistura de tecnologia avançada, espionagem humana e inteligência estratégica, executada de maneira tão sofisticada que dificilmente alguém perceberia até que fosse tarde demais.
Agora, imagine o impacto se uma operação secreta do Mossad fosse descoberta no Brasil antes da divulgação oficial por parte de Israel. O que isso significaria para o país e principalmente para o governo Lula? As repercussões seriam explosivas e com certeza as consequências políticas e diplomáticas abalariam as relações entre Brasil e Israel, além de gerar um choque profundo na opinião pública. Vamos começar pela reação imediata no Brasil. Se a existência de uma operação clandestina fosse revelada, o primeiro efeito seria uma crise política interna. A oposição ao governo Lula não perderia tempo em usar isso como uma arma política, questionando como e por que o Brasil foi alvo de espionagem internacional. A reação do governo brasileiro seria crucial. Provavelmente, o Brasil exigiria explicações imediatas de Israel. A descoberta de uma operação secreta estrangeira no território nacional seria vista como uma violação grave da soberania brasileira. Haveria uma pressão por parte dos líderes políticos para uma resposta diplomática firme. Poderíamos ver os líderes do governo Lula convocando o embaixador de Israel, iniciando uma investigação formal e até considerando sanções diplomáticas contra o país. Dependendo da gravidade da operação, o Brasil poderia até recorrer a instâncias internacionais, levando o caso ao Conselheiro de Segurança da ONU. Por outro lado, Israel não poderia deixar que a informação fosse divulgada pela mídia antes do governo do país. Israel teria que gerenciar o dano diplomático com muito cuidado. Agora, imagine o impacto na opinião pública brasileira. A população, já acostumada com escândalos políticos e denúncias de corrupção, ficaria ainda mais chocada ao descobrir que o governo do país foi alvo de uma espionagem internacional e que o atual presidente tenha sido capturado. Isso geraria uma sensação de vulnerabilidade e desconfiança em relação à capacidade do governo de proteger a soberania do país. Por outro lado, muita gente ficaria muito feliz. E em relação a isso, eu sou suspeito a falar. Além disso, não podemos esquecer que a descoberta de uma operação desse tipo poderia afetar a posição do Brasil nas suas negociações globais e nas relações com outras potências. Por outro lado, é importante lembrar que, para Israel ser pego em uma operação de espionagem no Brasil, não seria apenas uma dor de cabeça diplomática, mas uma questão de segurança nacional. No fim, a revelação de uma operação do Mossad no Brasil desencadearia uma série de eventos que abalariam profundamente as estruturas políticas de ambos os países, deixando o governo de Lula em uma posição extremamente delicada. Se uma operação do Mossad contra Lula fosse bem sucedida, poderia desestabilizar o governo de uma vez, gerando crises internas entre os poderes e enfraquecendo alianças internacionais do Brasil. Por outro lado, se a operação fosse descoberta e casos de corrupção também fossem descobertos ao mesmo tempo, com certeza o governo seria alvo de uma pressão popular pedindo justiça e reparação pelos escândalos de corrupção. Escândalos esses que só foram descobertos graças ao Mossad. Em ambos os casos, as consequências circulariam globalmente, gerando incerteza sobre a espionagem internacional e forçando mudanças nas relações diplomáticas. E se o Brasil realmente estivesse sendo espionado, estivesse sendo alvo de uma investigação contra a corrupção, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acharia disso. E pode comentar mesmo, porque com certeza eu vou ler e te responder. Inclusive, vale lembrar que o link do Blindando Sua Casa tá aí no primeiro comentário fixado, então basta você clicar para você baixar o seu guia. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir quanto ganha um agente do Mossad. Eu tenho certeza que o valor vai surpreender você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.